Lição de número 7, neste primeiro momento, e lição de número 8, na sequência. O título da lição 7, Cristo, o mediador de uma nova aliança. Cristo, o mediador de uma nova aliança. O texto 1 vai nos falar sobre conceito de aliança. Conceito de aliança. E vamos abrir aqui um espaço para entendermos bem este assunto. Aliança. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Este plano foi elaborado por Deus desde a fundação do mundo. Deus age de acordo com esse plano. Deus age de acordo com esse plano. E, sabendo das dificuldades que o homem teria, Deus criou diversos meios pelos quais o homem pudesse servi-lo. E, neste sentido, nós dividimos a história em períodos. E em cada um desses períodos, Deus sempre, na sequência, cria meios melhores para o homem poder servi-lo. Esses períodos nós chamamos de dispensação. Dispensação. São grandes períodos que nós dividimos a história. E no início de cada dispensação, Deus celebrava uma aliança, um concerto. O nosso livro foi escrito para a nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o nosso livro acompanha a doutrina pentecostal. A doutrina pentecostal. Essa doutrina pentecostal foi trazida para o Brasil em 1910 por Gunnar Wingre e Daniel Berg. Em 1911, eles criaram a primeira igreja pentecostal, Missão da Fé Evangélica. E em 1918, a Missão da Fé Evangélica passou a chamar-se Assembleia de Deus. Então, para a Assembleia de Deus, para a doutrina nossa, e nosso material foi escrito de acordo com a nossa doutrina. A história, Deus dividiu a história em 7 dispensações e 8 alianças. É certo que na sua igreja é possível que o pensamento não seja este. Este é um pensamento doutrinário. Outras grandes denominações evangélicas, inclusive a presbiteriana, se nós falarmos para um presbiteriano em dispensações, ele vai nos criticar. Eles não são dispensacionalistas. Para os presbiterianos, para citar apenas um exemplo, o milênio começou na cruz do Calvário. O milênio começou na cruz do Calvário. Então, este assunto é a doutrina da nossa igreja. Se na sua igreja for ensinado diferente, não significa que vocês estão errados. Então, pela nossa doutrina, Deus elaborou um plano. E sabendo que o homem falharia, nesse plano, Deus sempre que acontece a falha, Deus dá ao homem uma nova oportunidade. Então, dispensação é um período de tempo no qual Deus prova o homem de acordo com critério. Falhando, Deus muda. Deus criou. O projeto de Deus está pronto. Deus nunca mudou o projeto. Então, sabendo que o homem falharia, na sequência, Deus muda a maneira de tratar,
criando sempre condições melhores para o homem. Então, nesse sentido, nós temos 8 grandes alianças. 8 grandes alianças. Aliança edênica, aliança que Deus celebrou no Éden. Aliança adâmica, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Israel. É a que nós vamos focar nesta manhã, a 5ª aliança. Aliança da Palestina, aliança com Davi e a nova aliança, a aliança da graça. Esta é a última aliança e é a melhor de todas. Nunca foi tão fácil o homem adquirir a salvação como nesta aliança. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2:8, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nunca foi tão fácil. A única coisa que o homem precisa fazer é tomar posse da bênção. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E não, esta é a melhor de todas, e também será a última. Também será a última. Quem não tomar posse da graça nesta aliança, não terá uma outra oportunidade. Deus dividiu o tempo em 7 dispensações e 8 alianças. Então, nas dispensações, nós temos a dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do governo divino, que será o milênio. Feito estas considerações, vamos procurar analisar o texto 1. Texto 1. Conceito de aliança. Então, conceito de aliança. Nós já vimos aqui o conceito de aliança. Agora vamos analisar esta primeira aliança. O significado de uma aliança. Significado de uma aliança. Aliança, no sentido bíblico, é um pacto entre Deus e o homem, em que Deus age de acordo com os termos estabelecidos para cumprir as suas obrigações contidas no pacto. Assim, uma aliança só tem valor enquanto as duas partes permanecem fiéis. Deus sempre permaneceu fiel. Ele disse através do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo, eu cuido, eu zelo pela minha palavra para cumprir. Deus nunca quebrou uma aliança. Deus nunca quebrou uma aliança. Então, vamos ver aqui o fundamento da velha aliança, as condições. Deus, num primeiro momento, tratou com toda a humanidade. Deus não tinha um povo especial. Deus tratava com todos os povos. Mas no projeto de Deus, estava no projeto de Deus tomar para si um povo, deixar de lado toda a humanidade e centralizar o seu projeto de trazer Jesus ao mundo num povo. Deus queria centralizar isso num só povo. E o povo escolhido por Deus foi Israel. O povo escolhido por Deus foi Israel. Mas Deus não faz aliança com escravo. Deus não faz aliança com escravo. Deus faz aliança com o povo livre. No Egito, Deus não fez aliança com Israel. Deus cuidou de Israel no Egito, tirou Israel do Egito e até o Sinai. Deus não faria aliança com Israel. Até o Sinai, Israel não tinha condições de escolha. Até o Sinai, até o Mar Vermelho,
até o Mar Vermelho. Israel não tinha condições de escolha, porque Israel ainda estava sujeito a ser alcançado pelos egípcios e levado de volta. Ao atravessar o Mar Vermelho, agora Israel estava livre. Ao atravessar o Mar Vermelho, Israel estava livre. O Egito não o alcançaria mais. O Egito não atravessaria o Mar Vermelho. Israel agora é livre. Então, chegando no Sinai, Deus vai propor esta aliança. Ele chama Moisés e dá a Moisés as instruções. Ele quer fazer uma aliança com Israel. Ele quer tomar Israel para ser o seu povo. Isto você encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 19. É claro que é um assunto bastante conhecido, mas faz parte aqui do nosso assunto de hoje. Capítulo 19 de Êxodo, Deus chama Moisés ao monte. E Deus revela a Moisés o seu plano. Ele quer fazer uma aliança com Israel. E ele diz aqui que toda a terra é dele, toda a terra é minha. Se Israel não aceitar a proposta de Deus, Deus tomaria um outro povo. Deus tem opções. Então, ele coloca aqui três condições. A primeira, ele diz para Moisés dizer ao povo: agora, pois, versículo 5 do capítulo 19, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar. Propriedade peculiar significa um povo escolhido, significa um povo eleito. Deus está escolhendo esse povo, Israel. Mas ele deixa claro aqui que Israel não é obrigado a aceitar. Então ele deixa claro aqui que hoje, se ouvir diligentemente a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus está dizendo, se Israel não quiser fazer uma aliança, eu posso tomar qualquer povo da terra, toda a terra é minha. Deus tem opções. A segunda condição, Israel deveria ser um reino sacerdotal. Vós me sereis um reino sacerdotal. Segunda condição, Israel seria para Deus um reino sacerdotal. Isto significa que, ao entrar na terra, cada israelita deveria ser um porta-voz de Deus. Cada israelita teria a incumbência de levar aos povos o conhecimento deste Deus, Criador dos céus e da terra. Cada israelita, um mensageiro. E a terceira condição, Israel deveria ser um povo santo, separado, especial. Conforme Deus diria em Levítico, capítulo 19, verso 1 e 2. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Essas são as três condições. Levada a proposta para Israel, Israel aceitou as condições estabelecidas por Deus e Moisés levou a Deus a decisão de Israel. Quando se celebrava uma aliança, você tem aqui no seu livro, naquela época não havia documento, papel, como nós temos hoje. Papel, registro, cartório, não havia. Então, para celebrar uma aliança, o costume da época, quando as duas partes entravam no acordo, matava-se um animal. Na presença de testemunha, matava um animal,
esse animal era cortado no meio, em duas partes, e os contratantes passavam entre as duas partes do animal. Os contratantes passavam. Isso significava que aquele que quebrasse a aliança, a consequência seria a morte. Então, a aliança era um negócio muito sério. E nós vemos na sequência que Israel fez aliança. Mas Israel falhou na primeira exigência. Então, nós temos aqui: então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Peculiar significa especial, privativo. Deus queria fazer de Israel um povo diferente de todos os povos da terra. Israel seria o seu povo. Israel se tornou não apenas igual, mas pior. Não apenas igual, mas pior do que os povos da terra. Israel quebrou a primeira condição. Na segunda condição estabelecida por Deus: e vós sereis um reino sacerdotal. E vós sereis um reino sacerdotal. Cada israelita tinha a missão de levar ao mundo o conhecimento desse Deus. Um reino sacerdotal. Cada israelita um sacerdote. Entrando na terra, essa era a missão: levar aos povos pagãos o conhecimento desse Deus. Um sacerdote. Israel quebrou também essa segunda condição. Israel se misturou com o povo. Em vez de levar o nome do seu Deus, Israel trouxe os deuses dos povos para Israel. Quebrou a segunda condição. A terceira condição: Israel deveria ser um povo santo. Um povo santo. Santidade, santificação e separação. Deveria ser um povo especial, santo. E Israel não apenas quebrou, mas Israel, na verdade, extrapolou no descumprimento desta condição. Israel se tornou um povo mais idólatra do que todos os demais. Deus havia condenado o sacrifício humano. Em Levítico capítulo 18, versículo 21, vamos mostrar aqui o que Israel fez. De povo santo, o que Israel fez? Israel não poderia trazer para Israel o costume dos povos, mas Israel fez muito pior. Em Levítico 18, versículo 21, o Senhor Deus está condenando aqui o sacrifício humano. Levítico capítulo 18, versículo 21, Deus está condenando o sacrifício humano. Então ele vai dizer aqui, versículo 21, da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Não darás para passar o fogo perante Moloque. E ainda mais, no capítulo 20, verso 2, ainda de Levítico: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua semente ao Moloque, certamente morrerá. O povo
da terra e apedrejará com pedras. Israel deveria ser um povo santo, separado. Mas Israel se envolveu tanto com a idolatria, que Israel se tornou muito pior do que os próprios pagãos. O Moloque, eu vou citar apenas esse exemplo de idolatria. Poderíamos aqui abrir um assunto, vou citar só o Moloque. Moloque, esse deus pagão, dos pagãos, era representado numa grande estátua de metal, E se você já viu uma foto, o Moloque, essa estátua, tinha os dois braços mais ou menos nesta posição. E no peito havia uma abertura, e por dentro era oco. Então, no sacrifício de criança, colocava-se fogo até a estátua ficar candente, O pai entregava o filho ao sacerdote, e o sacerdote levava e jogava nos braços de Moloque. Quando a criança caía no braço, ela rolava aqui para dentro e derretia. Este sacrifício, é claro que afrontava Deus. Mas nós vamos mostrar para vocês que Israel se tornou tão idólatra, que veja o que Jeremias vai dizer no capítulo 7, verso 31. Vamos entender aqui esse sentido, como Israel se tornou idólatra. Jeremias, capítulo 7, e versículo 31. Vamos entender bem esse assunto para mostrar o que Deus fez, o que Israel fez, contrariando o projeto de Deus. Versículo 31 do capítulo 7. E eu vos farei, Jeremias 7:31, edificaram os altos de Tofete. Alto de Tofete eram crematórios para queimar a criança. Edificar os altos de Tofete, que está no vale de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Não apenas os judeus, mas a história nos mostra reis de Israel. O desejo de Deus é que Israel fosse um povo santo, mas esse povo se tornou pior, muito pior, do que os próprios gentios. Então nós temos aqui reis. Acás, ele reinou entre 732 e 716, aqui em 2 Crônicas, capítulo 28, esse rei de Israel, vamos ver aqui o que esse rei de Israel fez. 2 Crônicas, capítulo 28, ele vai, aqui nós vamos ver que o rei Acás, versículo 3, também queimou o incenso no vale de Inom e queimou seus filhos, conforme a abominação dos gentios. O grande Acás, um dos reis mais ímpios de Israel, pai de Ezequias. Mas não somente Acás, mas depois também o seu neto, Manassés. Manassés vai fazer o mesmo. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas 33, versículo 6. O Manassés vai cometer o mesmo erro. Capítulo 33, versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos
pelo vale do fogo do filho de Enó. Fez ele passar os seus filhos pelo vale do fogo. Israel, chamado para ser um povo santo, se torna o povo muito pior do que os pagãos. Agora nós temos aqui que onde Israel falhou, nós não podemos falhar. Onde Israel falhou, nós não podemos falhar. E vamos ver aqui, então, pelo nosso livro, o que o apóstolo Pedro, as três condições colocadas por Deus lá no Sinai, as mesmas três condições. Agora, terminado, nesta nova aliança, celebrada por Deus e proposta ao povo, é a nova aliança da graça, as mesmas três condições são exigidas para a igreja. O apóstolo Pedro vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira epístola. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai repetir, se não com as mesmas palavras, mas com palavras semelhantes ou sinônimas, ele vai colocar as mesmas três condições. Primeira, vós sois a geração eleita. Vós sois a geração eleita. A igreja é um povo escolhido por Deus. Eleição fala de escolha. A igreja é um povo escolhido por Deus. A igreja está ocupando hoje o lugar de Israel. Israel falhou na primeira condição. De um povo especial, Israel se tornou um povo comum e pior do que os gentios. Agora aqui, para a igreja é colocada, vós sois um povo, vós sois a geração eleita. Eleição fala de escolha. Deus nos escolheu. Nós somos a geração eleita. E onde Israel falhou, nós não podemos falhar. Então nós temos aqui a primeira exigência. Nós fomos eleitos com um propósito. Quem é eleito com um propósito. Então, a igreja foi escolhida por Deus para ser o seu povo na terra. A primeira exigência. Dentre todos os povos da terra, Deus elegeu, num primeiro momento, Israel, e Israel falhou. Agora, essa exigência passa para a igreja. A igreja terá que ser um povo especial. Um povo diferente. Vós sois a geração eleita. Nós somos escolhidos. E, para isto, precisamos ser um povo diferenciado. A segunda condição, um sacerdócio real. Um sacerdócio real. Cada crente, um sacerdote. Cada crente, um mensageiro para levar o nome de Deus aos povos. Este é o projeto de Deus. Israel falhou. Onde Israel falhou, a igreja não pode falhar. E a igreja não está falhando. A terceira condição, a nação santa, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Uma nação eleita, sacerdócio real e nação santa. Três coisas. A igreja, aquela igreja que Jesus chamou de minha, Mateus 16 e 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja não falhou, esta igreja não está falhando, e essa igreja não vai falhar.
Esta igreja Jesus chamou de... E a igreja tem condições para isto. O que o judeu não tinha, a igreja tem. O judeu era um homem comum. O judeu era um homem comum. Isto muita gente não entende. O judeu era um homem comum. Um homem comum. O Espírito Santo descia apenas sobre 3 categorias de pessoas: reis, sacerdotes e profeta. Quando Deus precisava de um rei, o sumo sacerdote, diante do escolhido, o sumo sacerdote derramava o azeite sobre a sua cabeça. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Quando Deus precisava de um profeta, o sumo sacerdote, escolhido o profeta, o homem, o sumo sacerdote derramava o azeite na sua cabeça. A mesma coisa com o sacerdote. Reis, profeta e sacerdote. Mas o azeite era derramado sobre a cabeça dele. O azeite simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava nele, estava sobre ele. E somente essas 3 categorias. Agora, então o judeu era um homem comum. A igreja hoje não vai falhar. O Senhor Jesus disse lá no capítulo 16, verso 18 de Mateus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ver aqui Mateus 16, versículo 18, para nós entendermos por que a igreja não está falhando e não vai falhar. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, tu és Pedro, mas é sobre esta pedra. Pedro no grego significa uma pedra pequena, um pedregulho. Petros. O nome dele no grego é Petros, uma pedra pequena. O nome de Jesus no grego é Petra, uma pedra grande, uma rocha. Então ele está dizendo para Pedro: tu és Pedro, você é uma pedrinha, mas é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja, Porque nós temos condição de vencer. Nós somos diferentes dos judeus. O que nos faz, irmão, poder fazer a vontade de Deus é o Espírito Santo que habita em nós. Em nós. No judeu, o Espírito Santo descia sobre, mas o judeu continuava sendo um homem comum. Então, Israel não teve condições, mas a igreja tem condições, porque nós temos dentro de nós uma força que nos ajuda a repelir o mal. Então, a igreja não falhou, aquela igreja que Jesus chama de minha igreja, não falhou e não vai falhar. E nós somos membros dessa igreja. Eu não vou falhar, você não vai falhar. Podemos errar, mas errando, há uma maneira de consertar. Mas nós mantemos a viva esperança de estarmos com Cristo por toda a eternidade. Então, se nós entendermos isto, o que está no texto 2 do nosso livro, nós vamos entender o projeto de Deus para com a igreja. No texto 3, vamos na sequência no texto 3. Cristo, um ministério excelente. Cristo, um ministério excelente. Nós não vamos aqui comentar com vocês como era o culto no passado e como é hoje o nosso culto. Mas no passado, eles tinham um tabernáculo terrestre. É isto que o escritor dos Hebreus está procurando explicar aos crentes hebreus. Como era a adoração antes e como é a adoração hoje. Então, eles tinham um tabernáculo terrestre. No deserto, Deus mandou levantar um tabernáculo terrestre. Ele está mostrando aqui a diferença hoje.
Nesse tabernáculo terrestre, o sacerdote entrava todo dia no lugar santo, e o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, o escritor está mostrando hoje o nosso privilégio, Hoje, nós temos acesso direto ao trono da graça. Aquela época, eles eram representados pelo sacerdote, mas hoje nós somos o sacerdote. E nós temos acesso direto ao trono da graça, diferentemente do culto que eles prestaram. E está mostrando aqui aos crentes hebreus o privilégio que eles têm de hoje poder entrar direto ao trono da graça, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que penetrou nos céus. Ele está mostrando o privilégio que eles têm hoje, diferente daquilo que eles tinham no passado. Este é o texto 3. O texto 4 fala da eficácia do sacerdócio único de Cristo. A eficácia do sacerdócio único de Cristo. E nós temos aqui, então, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o melhor período da história para o homem que quer ir para o céu. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele mostra aqui o poder do sacrifício de Jesus. Não vamos comentar com vocês aqui sobre... Eu creio que o texto aqui procurava fazer com que aqueles crentes hebreus pudessem ver a diferença do ontem e do hoje. Para nós, quer nos parecer que não enfrentamos aqueles mesmos problemas que eles estavam enfrentando naquela época. Mas vamos aqui agora então para a lição 8. Lição 8. Na lição 8, apostasia e pecado imperdoável. 2 assuntos, apostasia e pecado imperdoável. Então, o texto 1, a eficácia do sacrifício humano de Jesus. A eficácia do sacrifício humano de Jesus. Ou seja, o poder do sacrifício humano de Jesus. A Bíblia nos mostra que os sacrifícios humanos sempre foram abomináveis aos olhos de Deus. Os sacrifícios humanos sempre foram abomináveis aos olhos de Deus. E nós temos aqui o sacrifício de Jesus. Foi o único sacrifício humano exigido e aceito por Deus. O sacrifício de Jesus foi o único sacrifício humano exigido e aceito por Deus. A morte de Jesus e o derramamento de seu sangue era o preço estipulado pela justiça de Deus para a redenção do homem. Nós temos aqui Hebreus 9, 26 e 28. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar, é diferente de cobrir, para tirar os pecados do mundo. Cristo oferecendo uma vez para tirar dos seus pecados. Deus nunca mais vai se lembrar. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Isso graças ao sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário.
tirar o pecado, resgatando o homem da condenação, foi o objetivo de Deus. A justiça de Deus exigia o castigo do pecado. Está escrito em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4, porque o salário do pecado é a morte, diz Paulo, em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então, esse preço do pecado foi pago por nós, por Jesus. Foi pago por Jesus. Nós temos uma história, segundo a qual aconteceu com Lutero, e vamos relembrar isto aqui. Conta a história que Satanás, certa vez, apareceu para Lutero, e com uma relação, uma lista muito grande dos pecados de Lutero. Então, ele mandou Lutero, deu para Lutero, Lutero leu todos os pecados. E disse a Satanás, agora escreva embaixo, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Aí o Satanás, puxa, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não restou nenhum sacrifício para você fazer. A obra de Deus foi completa. A única coisa é toma posse. Pela graça sois salvo por meio da fé. Diz Paulo em 1 Timóteo 2:8. Pela graça sois salvo. Este é o melhor momento da história. Melhor momento da história. Nunca, em todas as alianças passadas, em todos os concertos passados, nunca houve uma condição mais favorável do que esta. Porque pela graça sois salvo. Esta é a última aliança, a última. E pela graça sois salvo por meio da fé. A única coisa que o homem tem que fazer é tomar posse da salvação, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos aqui, ele mostra aqui para os hebreus. Isto aqui para nós não tem muito sentido, porque nós não estamos enfrentando a dificuldade que eles estavam. O problema dos hebreus era a volta para o judaísmo, a volta para a sua velha religião. Hoje, no cristianismo ocidental, parece que isso não existe perigo de voltarmos para a antiga religião. Nascido de novo, uma pessoa nascida de novo, jamais vai voltar para o catolicismo, jamais vai voltar para o espiritismo. Então, este perigo que os hebreus estavam correndo, nós não estamos correndo. Agora, o nosso perigo, o perigo que nós corremos, é voltarmos ao mundo. Ninguém voltará para a antiga religião, mas nós corremos o risco de voltar para o mundo. Então, as advertências aqui feitas aos cristãos hebreus, vale para nós, para não voltarmos ao mundo. E nós temos aqui como nós devemos tratar o nosso corpo. 3 itens. Num sacrifício vivo. Então, o sacrifício vivo, Jesus ofereceu por nós. Então, hoje, no sacrifício vivo, primeiro, num sacrifício vivo, não se mata o corpo. Não se mata o corpo. Mas mortifica-se a carne, não confunda corpo com carne. Num sacrifício vivo, não se mata o corpo, mas sacrifica-se a carne através da oração, do jejum. Então, nós temos aqui que essa é a primeira condição. A segunda, num sacrifício vivo, não se mata o corpo, mas procura-se santificá-lo para que ele
possa ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. E terceiro, num sacrifício vivo, não se usa o corpo para tirar proveitos ou vantagens pessoais do Evangelho, mas coloca-o no altar de Deus para que ele possa usá-lo conforme a sua vontade. Então, nós vamos abrir aqui um parêntese para falarmos do sacrifício vivo. Do sacrifício vivo. Então, ainda hoje, nós podemos oferecer a Deus um sacrifício vivo. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar isto, aqui no capítulo 12 de Romanos. Então, sacrifício de morte, Jesus fez por nós. Sacrifício de morte, Jesus fez por nós. Mas hoje o apóstolo Paulo está nos incentivando para fazermos, e ele vai basear isto no sacrifício feito em Levítico. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, sacrifício de morte, Jesus fez. Agora, hoje nós podemos fazer o sacrifício vivo. E o apóstolo Paulo, quando falou sobre isto, ele está se inspirando lá no livro de Levítico, onde os judeus costumavam fazer esse sacrifício. No capítulo 19 de Levítico, o sacrifício vivo, quando o judeu queria oferecer a Deus um sacrifício vivo, ele tomava um animal, ovelha, vaca, um animal, e ele fazia um voto. Vamos imaginar que a vaca estava prenha, e ele então fazia um voto. A cria dessa vaca, eu vou consagrá-la a Deus. O mesmo se fazia se fosse uma ovelha. A cria dessa ovelha, eu vou consagrá-la a Deus. Pronto. Nascida a cria, se vaca ou ovelha, todo leite que ela produzia, tinha que se levar e entregar ao sacerdote. Todo leite entregava ao sacerdote. Se ovelha, toda lã se entregava ao sacerdote. E Deus, sabendo, aqui no capítulo 19 do Levítico, sabendo que o judeu sempre foi um povo meio esperto, o judeu poderia, aquela vaca que ele consagrou ao Senhor, aquela ovelha que ele consagrou ao Senhor, estava produzindo muito. E ele podia ter uma ideia. E tinha uma outra vaca, outra ovelha que estava mais nova, mas que produzia menos. Ele podia ter a ideia. Eu vou fazer uma troca. Eu vou dar esta vaca mais nova, Deus merece o melhor, mais nova eu vou dar. Mas o problema é que ela produzia menos. Então Deus coloca aqui no capítulo 19 de Levítico, se houver substituição, as duas pertencerão a Deus. As duas. Se ele quiser fazer uma troca, ele dá mais uma, as duas pertencem a Deus. Agora, o apóstolo Paulo tirou daqui o que está no capítulo 12 e de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É colocar o nosso corpo no altar. É colocar o nosso corpo no altar. Com tudo que nós formos fazer. Esse corpo agora pertence a Deus. Eu consagrei esse corpo a Deus.
Agora, aqui nós podemos abrir um leque muito grande para mostrar o cuidado que nós devemos ter com esse corpo. Esse corpo nós oferecemos a Deus. Então, o problema é que muitos confundem corpo com carne. Muitos confundem corpo com carne. E a minha igreja já cometeu esse erro no passado. Confundir corpo com carne. Então, o corpo era o vilão. Mas o corpo foi oferecido a Deus, ele pertence a Deus. Então, nós devemos tratar o nosso corpo da melhor maneira que nós pudermos tratar. Esse corpo pertence a Deus. Então, se você puder comer o melhor, alimentar o seu corpo do melhor, faça, porque o seu corpo você consagrou a Deus. Se você puder usar o melhor perfume, perfume o seu corpo. Esse corpo pertence a Deus. Se você puder vesti-lo com a melhor roupa, faça isto, porque o seu corpo pertence a Deus. Se você puder usar um terno Armani, eu ainda não pude. Acho que qualquer 20 mil, dá para comprar um terninho Armani. E eu ainda não pude usar um relógio Rolex. Um Rolex de ouro, com qualquer 150, 200 mil você compra. Eu ainda não pude. Agora, se eu pudesse, eu ia usar. Porque este corpo eu consagrei a Deus. Eu tenho que dar a esse corpo o melhor que eu tenho. E a minha igreja, no passado, crucificava o corpo. Confundia corpo com carne. Você nem bem vestido podia andar. Isso é vaidade, tudo era vaidade. Se nós entendemos isto aqui, o sacrifício vivo é colocar o nosso corpo a serviço de Deus. E o melhor que nós pudermos fazer para Deus com esse corpo, vamos fazê-lo. Mas vamos entrar na próxima lição, 8. E o tempo já está estourado, né? Mas vamos aqui, o que diz a lição 8? A eficácia do sacrifício humano de Jesus e a apostasia. A apostasia. Eu vou dar apenas o conceito de apostasia. A apostasia é o desvio consciente da fé. Muitas pessoas hoje são batizadas nas águas, sem o novo nascimento. Existem 3 batismos. O batismo com o Espírito Santo é Jesus que faz. Nesse não pode haver erro. O batismo com o Espírito Santo é Jesus que faz. O batismo no corpo de Cristo é o Espírito Santo que faz. No momento do novo nascimento, o Espírito Santo introduz o homem no corpo de Cristo, que é a igreja. Não pode haver erro. Ele nasceu de novo ou não nasceu de novo. Mas no batismo nas águas é o homem que faz. E nesse batismo, muitas vezes, o pastor não tem condição de saber se a pessoa nasceu ou não nasceu de novo. Então, muitos batizam nas águas sem o novo nascimento. Estes não podem cometer apostasia. E esse não pode cometer apostasia. O cometer apostasia é aquele que morreu e foi sepultado pelo batismo com Cristo. Tem que haver a conversão. Nesse exato momento da conversão, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Agora, esse homem, cujo Espírito Santo habita nele, se ele cometer apostasia, negar toda a verdade, para esse homem não resta sacrifício. Ele de novo crucificou a Cristo. Então, a apostasia é o desvio consciente da verdade. Desvio consciente da verdade. Esse é o conceito de apostasia que você tem aqui no texto 2 da nossa lição. E você tem aqui 5 itens para o mesmo não se pode dizer dos que preenchem as condições para a apostasia. Primeiro, os que já uma vez foram iluminados. Os que já uma vez foram iluminados. Segundo, e provaram o dom celestial. Terceiro,
e se fizeram participante do Espírito Santo. Quarto, e provar a boa palavra de Deus. Quinto, e as virtudes do Espírito Santo. Estes podem cometer o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo, nós vamos até as 10. Até as 10, né? Então, vamos aqui acompanhar pelo nosso livro o texto 2 fala da apostasia. Agora, essa apostasia pode conduzir o homem ao pecado contra o Espírito Santo. Então, pela lei de Moisés, para os pecados conscientes, pela lei de Moisés, para os pecados conscientes, não havia expiação. Para o pecado consciente, não havia expiação. Está aqui em Números, capítulo 15, verso 27 a 30. E se alguma alma pecar por erro para expiação do pecado, oferecerá uma cabra tal. Agora, na sequência nós temos, quem pecar de propósito, a Bíblia na linguagem de hoje, capítulo 30 e 31, versículo 30 e 31, vai dizer aqui, quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento, como o estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor Deus disse e desobedeceu. Pecado consciente, a pena era de morte. Isso em Israel. Pecado consciente, a pena era de morte. Isso serve de figura para o chamado pecado imperdoável. Agora, tendo conhecimento da verdade, tendo conhecido a verdade, é necessário, para cometer esse pecado, a apostasia, é necessário que, tendo conhecido a verdade, quando o crente se batiza sem a conversão, esse batismo não tem valor nenhum. Agora, quando ele conscientemente faz isto, torna-se membro do corpo de Cristo e conscientemente peca, nós estamos aqui que para ele não resta sacrifício. Pela lei de Moisés, a pena era de morte. Então, no texto 3, pisando o filho, profanando o sangue, fazendo agravo ao Espírito. Ele está dizendo aos hebreus, se eles voltarem à antiga religião, eles vão ter que declarar rejeição de Jesus. E nós vimos que havia algumas declarações a ser feito. Eles estarão conscientemente, eles crerem em Jesus. Eles foram batizados com o Espírito Santo. Não suportando a dificuldade, uma coisa é a pessoa desviar. Agora, a outra é a pessoa voltar à antiga situação, aqui ao judaísmo. Então, nós temos aqui que, de quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor, o que pisar o Filho de Deus e fizer por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito Santo. Temos a considerar dois tipos de judeus na época. Os que não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Para estes, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Agora, os que aceitaram Jesus como Filho de Deus, voltando ao judaísmo, estariam cometendo o pecado de apostasia. Aqui exigia o novo nascimento. Quem não nasceu de novo não pode cometer apostasia.
E, segundo o escritor, estava pisando o Filho de Deus. A expressão pisar alguém ou alguma coisa, figurativamente, significa desdenhar ou desprezar. Nos tempos antigos, e até mesmo entre nós, as pessoas expressavam seu desdém por algo, pisando literalmente com seus pés. Alguns povos primitivos, até hoje, executam suas vítimas pisando-as até morrerem. Isso ilustra particularmente o ódio e desprezo pelo executado. Agora ele vai usar essa imagem. Assim, o cristão que desejasse voltar ao judaísmo precisava confessar publicamente que Jesus não era o Filho de Deus. Isso seria negar Jesus pela segunda vez, tal como os demais judeus, o judeu cristão o havia negado quando permaneceu entre aqueles que não o haviam recebido crucificando. Então, aqui está, para os hebreus, as condições pelas quais eles cometeriam o pecado imperdoável. Eles cometeriam o pecado de voltar ao judaísmo. Então, nós temos aqui, não vou ler com vocês, item 1º, item 2º, item 3º, isso aqui valeria no sentido literal para os judeus. O texto 4 aqui vai nos falar do pecado imperdoável. Pecado imperdoável. A nossa opinião é que aqui, como professor, nós temos que ter a nossa opinião. Então, nós colocamos aqui o texto 4, é a nossa opinião. Você pode concordar conosco e você pode também não concordar conosco. O que nós entendemos como pecado imperdoável? Dos comentaristas que conhecemos, nenhum deles trata do assunto em pauta com a profundidade desejada. Falam, mas nada dizem. Passam de forma superficial sobre o tema. De tudo que já lemos, nada há que explique como o homem pode cometer, como o homem pode chegar à prática do pecado imperdoável, o que se pode fazer para evitá-lo, de que maneira ele é consumado, etc. Muitas perguntas estão sendo propostas. Muitos crentes vivem confusos, poucos sabem enfrentá-los. Então, nós colocamos aqui o nosso pensamento. É como se chegar ao pecado imperdoável. Como se chegar ao pecado imperdoável. Então, nós colocamos aqui, vamos usar aqui, no caso, o pecado de Davi. O pecado perdoável pode conduzir o homem ao pecado imperdoável. Então, o pecado perdoável pode conduzir o homem ao pecado imperdoável. E nós temos o problema de Davi. Davi pecou. Matou o marido da mulher e cometeu adultério com ela. Pronto, Davi resolveu o problema. E estava tranquilo. Até que Deus mandou o profeta falar com ele. E o profeta entregou a ele uma mensagem. Davi, sendo rei, ele poderia não aceitar a mensagem do profeta Natã, rejeitá-la. Poderia, se quisesse, mandar matar o profeta. Pronto. Mandou matar o profeta, o problema estaria resolvido. Mas o Davi, e continuaria pecando. E continuando pecando conscientemente, ele chegaria ao pecado imperdoável. O Espírito Santo o deixaria. Agora, Davi foi inteligente. Reconheceu o erro,
se arrependeu e voltou à comunhão com Deus. Nós temos aqui também o caso de Judas. Judas tirou primeiro uma moeda, mas ele pegou como empréstimo com boas intenções. Ele diz, eu vou tomar, mas eu vou devolver. Não conseguindo devolver, ele precisou de mais uma. Pegou mais uma, mas sempre com um propósito. Eu vou devolvê-la. Até que, tirando uma e mais outras, ele acabou cauterizando a sua consciência e achando que não estava cometendo erro nenhum. Agora, nós sabemos o preço o que levou ao pecado continuado. E ele acabou morrendo, se matou. Então, para nós, à medida que o homem vai endurecendo, chega um ponto que o Espírito Santo tem que abandoná-lo. E, prosseguindo consciente, nós temos aqui o caso de Saul. Saul, você conhece bem a história, nós relatamos aqui. Saul consultou a Deus de todas as formas, Deus não falava mais, Samuel cortou relações com ele. Samuel cortou relações com ele. A partir daquele momento, Samuel não mais o atendeu. E Saul, continuando a sua vida pecaminosa, chega agora ao seu final e Deus não falava mais com ele, em hipótese nenhuma. Então Saul foi consultar uma feiticeira, o rei de Israel, num centro espírita. Então nós vemos aqui como foi o fim trágico dele. Não houve perdão para o pecado dele, não houve perdão. Então nós entendemos que o pecado continuado pode levar o homem ao pecado imperdoável. E o pecado imperdoável não existe nenhuma esperança. Agora, para cometer esse pecado, a pessoa precisa ter nascido de novo. E quando a pessoa comete o pecado imperdoável, nunca mais ela vai se lembrar de Deus. Nunca mais. Tudo que ela fizer é natural. Tudo natural. E esta é uma maneira de você saber quando a pessoa pecou contra o Espírito Santo. Algumas vezes pessoas já me procuraram, contando a sua situação e dizendo, irmão, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Aí eu dava a resposta, o irmão acha? Acho, irmão. Então o irmão não pecou. Se você está achando que pecou, é porque você não pecou. Que esta incomodação que você está sentindo é a presença do Espírito Santo tentando levar você ao arrependimento. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida para despertar você para o arrependimento. O dia que a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela está morta. O Espírito Santo nunca mais vai falar com ela. O Espírito Santo nunca mais vai incomodá-la. Não, acabou. Ela estará para sempre e eternamente separada de Deus. E há poucos dias eu vi na internet um negócio que me chocou profundamente. Eu não vou, claro, você pode não ter visto, mas uma pessoa que nós conhecemos, deu aula aqui na FATESA, é uma benção. Ela deu aula aqui na FATESA. Conhecia muito da palavra de Deus, era dedicado ao ensino. E depois foi fazer faculdade de teologia. Nada contra a faculdade, mas parece que ela pagou um preço muito alto. Fez pós-graduação, se tornou grande. E eu vi uma foto dela, depois eu vi dezena de outra, mas aquela foto que eu vi me chocou.
Ela tirou uma foto vestida de bruxa, num congresso de bruxa lá no... Esse bairro de Santo André que fica lá no final, lá, né? Paranapiacaba. Lá tem muita montanha, muito mato, e é ali que eles vão fazer o sacrifício para Satanás. Ela vestida de bruxa, participando de um congresso de bruxaria. Depois eu vi muitas outras fotos dela. Meu Deus! Ela conheceu a palavra de Deus. Ela se aprofundou. Se tivesse ficado aqui, não. Ela se avançou, fez teologia, fez mestrado, doutorado, se tornou grande e acabou. Agora, essa pessoa, conscientemente, aqui em Santo André tem ali no bairro Jardim o local que elas se reúnem. Não vou dizer igreja, porque isso não é igreja, mas tem ali onde as bruxas se reúnem. Então, é uma pessoa como essa, que conheceu Deus, participou da vocação celestial, foi batizada com o Espírito Santo, ministrou a palavra de Deus, depois de parar num congresso de bruxaria, e ao que parece, ela era grande lá dentro. Isso me chocou. Eu tenho a impressão que para essa pessoa não haverá mais retorno. Ela conscientemente, deixou a casa de Deus para ir para um centro onde Satanás é o rei. Então, é um perigo que se pode correr. Mas eu penso que não é muito difícil, não é muito fácil, não. Não é muito fácil. Quer dizer, todo pecado tem perdão. É somente o pecado imperdoável é só esse. Todo pecado tem perdão. Adultério tem perdão, o roubo tem perdão, a mentira tem perdão, tudo tem perdão. Basta que a pessoa reconheça que errou e peça perdão. Deus é longânimo em perdoar. Agora, quando a pessoa chega nesse estado, no estado que chegou Saul, no estado em que chegou Judas, agora Deus não mais podia fazer nada. E eu penso que esta é uma das maneiras de cometer o pecado imperdoável. É através de etapas, não se chega lá de um momento para outro. Cair faz parte, a pessoa cai, levanta. Se tiver dificuldade em levantar, alguém pode ajudá-la. Então, cair é normal. Eu posso pecar, você pode pecar. Agora, o problema é cair, continuar caído e depois amaldiçoar o seu próprio Deus. Chega-se ao pecado imperdoável. Aqui nós temos a minha opinião. Uma das maneiras de chegar ao pecado imperdoável é a continuidade no pecado, não reconhecer o pecado e, de repente, a pessoa vai se envolvendo, até que nega a própria existência de Deus. Se não for assim, também nós não vamos perder nada. Então, estamos chegando aqui ao término de mais esta lição. Lembrando que essa epístola foi escrita principalmente para os hebreus, judeus convertidos ao cristianismo, mas em muitas partes ela também diz respeito a nós. Hebreus é uma epístola inspirada pelo Espírito Santo, reconhecida como canônica no Terceiro Concílio de Cartago, em 397. Então, Hebreus foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, muita coisa aqui que diz respeito apenas aos judeus e muitas coisas diz respeito também a nós. O Espírito Santo pode ser encontrado na Epístola aos Hebreus. Foi bom estar com vocês.
estamos então chegando ao final e, querendo Deus, estaremos aqui novamente no próximo sábado.